A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É muito bom ter você aqui, é muito bom estarmos juntos mais uma vez nessa noite para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos e eu quero já convidar você e desafiar você a pegar a sua Bíblia aí para que você possa acompanhar todo o nosso estudo que nós estamos fazendo aqui. Hoje nós chegamos no capítulo 4 e nós temos aqui hoje um assunto muito importante para falar. Nós vamos falar sobre dois personagens bíblicos extremamente importantes. Nós vamos ver sobre a fé desses dois personagens. Mas antes disso eu quero desafiar você para que você pegue aqui o link desse vídeo e compartilhe aí nos seus contatos, nas suas redes sociais, lá no grupo do WhatsApp da sua igreja e coloque aqui embaixo também nos comentários de onde você está nos acompanhando, mande aí a sua saudação, o seu abraço. Isso é sempre importante para nós. Você nos ajuda assim a evangelizar. Você se torna um cooperador, um evangelista virtual da Palavra de Deus quando você recomenda, quando você transmite, quando você compartilha as nossas programações aqui da TV Viva Promessa. Se esse conteúdo tem sido relevante para você, tem edificado a sua fé, tem provocado o seu coração, tem feito você entender mais da Palavra de Deus, então eu peço a você que você nos ajude compartilhando o link dessa transmissão, desse culto, desse vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém? Queridos, então já pegou a sua Bíblia, está com a sua Bíblia em mãos? Nós vamos estudar aqui hoje o capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos. Então, Romanos capítulo 3, Paulo faz ali uma afirmação que é muito séria. Lá na igreja de Roma, para quem Paulo está escrevendo essa carta, havia também, além de gentios, havia também um grupo de judeus. E Paulo afirmou no capítulo 3, no verso 20, a seguinte afirmação ele fez: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Então Paulo afirmou no capítulo 3 que a lei não nos justifica diante de Deus. Paulo afirmou que nós não somos justificados pelos nossos méritos, pelas nossas obras, pelas nossas ações. E ele discorreu sobre esse assunto em todo o capítulo 3, afirmando que nós somos justificados em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, Paulo diz no verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então Paulo disse que a lei não nos justifica, ou seja, nós não somos justificados pela lei, nós não somos justificados por obras, mas nós somos justificados gratuitamente pela graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E nós vimos isso daqui. Se você não acompanhou esse vídeo, você não passou por esse texto, nós já falamos sobre ele. Depois você entra na nossa playlist Evangelho em Foco e procura lá que você vai encontrar o vídeo a mensagem que nós gravamos a respeito deste texto. Então, o que Paulo vai fazer no capítulo 4? Ele vai explicar isso. Ele afirmou que ninguém será justificado mediante a lei, mas que nós somos justificados mediante a redenção que existe em uma pessoa, em Jesus Cristo. Então não são as nossas obras que nos justificam diante de Deus, mas são as obras de Cristo, a pessoa de Cristo Jesus, que nos justifica diante de Deus. E agora, Paulo no capítulo 4, vai trazer aqui dois personagens. Como eu disse, ele vai trazer duas testemunhas do Antigo Testamento para provar o que ele acabou de afirmar no capítulo 3. O apóstolo Paulo é um mestre, é um professor extraordinário. Ele é prolixo, ele mostra a mesma coisa de ângulos diferentes para que nós possamos
compreender, ter certeza de que nós entendemos perfeitamente o conceito que ele está nos ensinando. Então, no capítulo 4, Paulo vai se concentrar aqui em Abraão e Davi. E ele vai mostrar, através da vida de Abraão e através da vida de Davi, que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus e não mediante as obras. Então eu quero convidar você a Romanos capítulo 4, verso 1 até o verso 5. Diz assim o texto bíblico: Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então o apóstolo Paulo pega aqui o seu primeiro exemplo, Abraão, o pai da fé, o pai dos judeus, o homem da qual Deus apareceu para ele lá em Gênesis capítulo 2 e fez a ele uma promessa de que faria dele uma grande nação. E o ponto do apóstolo Paulo aqui é exatamente esse. Ele começa o capítulo 4 fazendo uma pergunta. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que Abraão, nosso pai, alcançou segundo a carne? Segundo a carne aqui é segundo as suas próprias forças, segundo a sua própria natureza. O que é que Abraão recebeu como resultado do seu esforço natural? O que é que Abraão recebeu como resultado da sua busca por Deus? O que é que Abraão recebeu como resultado, como mérito, como favor, ou melhor, como mérito, como resultado da sua busca por Deus ou das suas obras? O que é que Abraão alcançou? Paulo começa fazendo essa pergunta. É lógico que Paulo está aqui fazendo uma pergunta retórica, porque quando Deus aparece a Abraão, lá em Gênesis capítulo 2, Abraão não estava procurando por Deus. Quando Deus busca Abraão, quando Deus fala com Abraão, Abraão não se interessava por Deus. Abraão estava tão perdido quanto qualquer outro homem. Abraão estava tão longe de Deus quanto qualquer filho de Adão está sem Cristo. Abraão não tinha feito nada para alcançar o favor ou o mérito de Deus, para que Deus se voltasse para Abraão e salvasse Abraão. Não. O que foi que Abraão fez? É isso que Paulo está perguntando. O que foi que Abraão fez para que Deus se inclinasse a ele, para que Deus fosse até ele? Quais foram as obras de Abraão? Quais foram os méritos de Abraão? O que ele havia feito? Resposta: nada. Abraão não procurava Deus. Abraão não queria saber de Deus. Abraão, como qualquer outro homem, tinha uma percepção de Deus. Sim, tinha uma percepção de Deus, como nós vimos aqui em Romanos capítulo 1. Todo ser humano tem uma percepção, uma revelação natural de quem Deus é. Mas Abraão nunca trabalhou, nunca se esforçou. Abraão nunca fez obra alguma que fizesse com que chamasse a atenção de Deus para que Deus pudesse se revelar a ele de forma graciosa e salvífica. Nada. Então Paulo, ele segue na sua argumentação no verso 2, ele diz: porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. A primeira pergunta de Paulo, ela já leva a uma resposta natural. O que foi que Abraão, como foi que Abraão alcançou? Qual foi o resultado que Abraão alcançou segundo a carne, segundo as suas próprias obras, segundo a sua própria natureza? Resposta: nada. Nada. Nada é alcançado segundo a natureza humana, a não ser condenação.
Então Paulo vai além, ele vai dizer, olha, porque se vamos levar em consideração que as boas obras de Abraão, a sua boa vontade, a sua boa educação, um pouco de moralidade, se isso foi o motivo, a razão pela qual Deus resolveu justificar Abraão, então se houvesse isso, se tivesse algum mérito nas obras de Abraão, então, Paulo diz, Abraão tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui é o seguinte, deixa eu falar com você aqui, meu irmão. O que Paulo está querendo que a gente entenda é que a nossa salvação, a graça de Deus sobre nós, não é mérito nosso. Porque se existe alguma coisa que você fez, que você pode dizer assim, eu fui salvo porque eu fiz isso. Então você pode chegar diante do espelho e dizer, eu me glorifico. Eu reconheço que eu sou bom. Eu fui mais esperto do que o meu pai. Eu fui mais esperto do que a minha mãe. Eu fui mais esperto do que os meus irmãos. Eu sou o cara. Eu sou bom. Eu fiz algo para que eu pudesse ser salvo. Então você pode se adorar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque se há alguma obra que você fez, que a sua natureza produziu, que fez com que Deus justificasse você, então você pode se glorificar. Você pode dizer, eu me adoro. Eu fui esperto o suficiente. Você pode dizer isso para você, é auto-engano. Você não pode dizer isso diante de Deus, porque diante de Deus isso é uma mentira. Diante de Deus não há nada, nenhuma obra, não há nenhuma razão em você mesmo e em mim que fez com que Deus fosse dobrado, que convenceu Deus a me declarar justo, a declarar você justo. Nada, zero, não existe essa possibilidade. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, Abraão estava lá, perdido, caminhando rumo ao inferno, completamente sem Deus. Foi Deus que veio a Abraão. A iniciativa é divina. O passo primordial é de Deus. Se Deus não intervém, se Deus esperasse que Abraão tivesse algum tipo de atitude positiva em relação a Deus, para que Deus se movesse em direção a ele, Abraão nunca seria justificado. Jamais seria justificado. Não há mérito nenhum em Abraão. É isso que Paulo está dizendo. Bom, se não há mérito nenhum em nenhuma obra de Abraão, todavia, a Bíblia afirma que Abraão foi justificado. Como foi que Abraão foi justificado? Como foi que foi possível Deus declarar Abraão justo, sendo que ele não praticava a justiça, sendo que ele nunca praticou a justiça para ser declarado justo diante de Deus, sendo que homem nenhum nunca praticou a justiça para ser declarado justo diante de Deus por suas próprias obras. Porque como diz a palavra de Deus, o profeta Isaías, a nossa justiça, a nossa melhor justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Então como que Abraão é declarado justo? Paulo diz no verso 3, pois, que diz a Escritura? Meu irmão, deixa eu te dizer um negócio. Você precisa ouvir o que a Escritura diz. Nós precisamos nos apegar àquilo que a palavra de Deus diz e não àquilo que a gente acha. Como que você foi salvo? Como que nós somos salvos? Eu acho que é fazendo assim, assim, assado. Eu acho, já dizia o meu avô, eu acho não se escreve. O que diz a Escritura? Veja que Paulo levanta aqui algumas argumentações e ele recorre às Escrituras. Mas o que a Escritura diz? O que a Bíblia diz? Nossa fé precisa estar fundamentada naquilo que a Bíblia diz, meu irmão.
A razão de como nós somos salvos precisa estar fundamentado naquilo que a palavra de Deus diz, e não naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente aprendeu aí pela internet afora. Não, nós precisamos estar fundamentado nas Escrituras. O que é que a Bíblia diz? Mas eu acho que Abraão era um homem de fé, um homem especial. Então, mas o que é que a Bíblia diz? Eu acho que... Não, eu acho não. O que é que a palavra de Deus diz? Então veja, olha o que Paulo diz, verso 3. Pois, que diz a Escritura? Ele pergunta, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso, ele vai citar o texto. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, como que Abraão foi considerado justo diante de Deus? Porque ele creu em Deus. Ele creu em Deus. Então, esse é o único critério pela qual Abraão foi justificado. Ele creu em Deus. E em que Abraão creu em Deus? Ele creu quando Deus apareceu para ele, quando ele ouviu a voz de Deus, quando o Senhor se revelou a ele. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De ti farei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Abraão ouviu isso, a Bíblia diz que ele creu em Deus. Ele disse: ok, eu acredito. É assim mesmo. Vai ser desse jeito. Então isso, quando Abraão ouviu Deus e creu naquilo que Deus disse, Deus considerou, Deus declarou Abraão justo diante dele. Isso aqui é maravilhoso. Aliás, crer em Deus aqui não significa dizer que acredita em Deus. A Bíblia diz que os demônios também creem. Crer em Deus aqui não foi simplesmente Abraão ouvir a voz de Deus e dizer: eu acredito nisso, e continuou lá na sua terra levando a sua vida. Não. O crer de Abraão fez com que ele se movesse, fez com que ele andasse, fez com que ele saísse da terra dos seus pais e fosse realmente em direção a uma terra que ele nunca tinha visto. Ele andou por fé a partir daquele dia até o último dia da sua vida. Deus considerou Abraão justo por causa dessa atitude que ele teve em relação àquilo que Deus falou. Como é, meu irmão, que você é salvo? Como é que nós somos salvos? Nós somos salvos a partir do momento em que nós cremos em Deus também. A partir do momento que nós somos como é que nós somos justificados? Se nós crermos em Deus. E o que é que Deus diz para você? O que é que Deus diz para mim, para nós? A palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados, como meu substituto, como substituto dos seus pecados. E a Bíblia diz que Deus fez dele Senhor e Cristo, o Salvador dos homens, e que todos nós devemos confessar o nome de Jesus, e que todos nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e entregar a nossa vida a Cristo. A pergunta que eu faço para você é: você crê nisso? Eu não perguntei se você acredita, eu perguntei se você crê. Você crê a ponto de que você já entregou a sua vida a Cristo? Você confia inteiramente que você está salvo em Jesus, não porque você faz algumas coisas boas, não porque você tenta ser piedoso. Você acredita que você é salvo por Cristo Jesus, por causa da obra de Cristo. Você crê que Ele é o seu substituto perfeito na cruz do Calvário em condenação, e de que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Existem evidências de salvação na sua vida? Você anda pela fé? Você anda no caminho em que Deus mostrou para você andar? Isso é crer em Deus, isso é crer em Jesus. É assim que nós somos salvos, é assim que somos declarados justos, perfeitos, santos diante de Deus. O apóstolo Paulo, então, ele vai seguir aqui, os versos 4 e 5, ele vai nos dar um exemplo. Ele diz assim, olha, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está dizendo o seguinte, se Abraão fez alguma coisa que moveu Deus, que constrangeu Deus a ir ao encontro dele para salvá-lo, então Abraão fez alguma coisa. Ele trabalhou pela sua justificação, ele trabalhou pela sua salvação. Se Abraão fez alguma coisa para que ele pudesse ser justificado, então o que Deus fez sobre Abraão não foi graça, não foi favor, foi uma dívida. Porque se você creu em Deus, se você foi salvo, se você é salvo porque você fez alguma coisa para Deus, então Deus tem dívida com você. Agora a Bíblia diz que Deus não deve nada a ninguém. Então você está errado. Se você atribui a sua salvação, a sua justificação a alguma coisa que você ainda faz, então isso significa que não existe favor de Deus. E como Deus também não deve nada a ninguém, então você não tem nenhum tipo de comunhão com Ele. Como disse Pedro a Simão o mágico, você não tem parte nesse ministério. Mas, se você confessa que a sua justificação, que a ação da salvação de Deus sobre a sua vida, não foi por nada que você fez, você não moveu uma palha para que Deus se movesse a seu favor, então isso é graça, então isso é favor. É isso que Paulo está dizendo, olha, ao que trabalha, o salário é mérito, você merece, você trabalhou o mês inteiro, no final do dia, no final do mês, o seu patrão, ele não te faz um favor pagando o seu salário, ele deve a você. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Verso 5. Mas ao que não trabalha, não fez para merecer, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída para a justiça. É por isso que quando Jesus esteve aqui neste mundo, ele tinha embates com a classe religiosa da sua época. Porque os fariseus, os saduceus, todo aquele povo religioso ali em Jerusalém, eles viam a salvação, eles viam a sua justificação mediante as suas obras. E aí quando chegam as prostitutas, os ladrões, os adúlteros para Jesus, com os seus pecados, com suas vidas dilaceradas, e eles ouviam a voz de Jesus, eles ouviam a pregação de Jesus, e eles confiavam em Jesus, e eles colocavam toda a sua confiança em Jesus, e Jesus dizia, bem-vindos ao reino. Aqueles homens religiosos não entendiam, como assim bem-vindo ao reino? Como assim o reino chegou para esse pessoal? Eles não fizeram nada para merecer o reino, e é isso que Paulo está dizendo, é verdade, é isso mesmo. Porque o reino de Deus, a justificação diante de Deus não é alcançada por obras, não é alcançada por mérito, é alcançada pela fé, pela confiança naquilo que Deus diz na pessoa bendita de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo diz no verso 5. Ao que não trabalha, aquele que não fez nada para merecer, verdade, porém creu naquele que justifica o ímpio, creu em Jesus, é o ladrão da cruz. O que o ladrão da cruz fez para merecer a salvação? Nada. Absolutamente nada. Aquele homem começa na cruz blasfemando, ridicularizando Jesus, igual o seu companheiro.
Mas a Bíblia diz que em um determinado momento, ele olha para o seu companheiro de crime e diz: nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós somos maus, mas este o que fez? E ele consegue então ver ali no último dia da sua vida, ele olha para aquele que justifica e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele coloca a confiança dele toda em Jesus, apesar de quem ele é. Ele está dizendo: eu não mereço, eu mereço ir para o inferno, eu mereço a morte. Mas se o Senhor se lembrar de mim, lembra de mim. Lembra de mim. Olha, lembra de mim. E Jesus garante aquele homem ali naquele dia que aquele homem está salvo, que ele está morrendo, mas ele está salvo, porque ele exerce fé em Jesus, ele exerce confiança em Jesus, ele se arrepende do pecador miserável que ele é, ele olha para si, para suas mãos, e elas não têm o que oferecer a Deus, e ele simplesmente pede: Senhor, lembra-te de mim. A fé em Cristo levou aquele homem a ser justificado dos seus pecados. Não havia obra nenhuma nele. Não havia nada nele. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. A fé que nos justifica diante de Deus. Querido irmão, irmã, eu quero desafiar você. Eu já estive na sua posição. Eu já confiei nas minhas obras, já confiei no meu pedigree religioso, eu já confiei em doutrinas maravilhosas de Deus para me justificar diante do próprio Deus. E a única coisa que eu encontrei foi um fardo pesado, um fardo que me esmagava, até que um dia, dentro de um coletivo lotado, num sol quente, numa tarde de um sol quente, o Espírito Santo, com a sua voz poderosa, falou ao meu coração de uma forma singular. Eu me esmagava e era esmagado, tentando justificar a mim mesmo e dizendo em meu coração, chorando: Senhor, como é que eu faço para te agradar? O que eu faço para merecer a sua graça, a sua bondade? Essa era a angústia da minha alma. Até que naquela tarde o Espírito Santo veio sobre mim com a sua voz mansa e suave. E ele disse: desista. Você não pode. Você precisa apenas confiar em mim. O desafio do meu coração, a minha oração, é que se você se encontra também dessa maneira, tentando se justificar diante de Deus pelo seu trabalho, pelas obras que você faz, eu sei que você está sendo esmagado. Ouça a palavra de Deus, coloque a sua confiança na obra de Cristo Jesus, coloque a sua confiança em Cristo. É em Cristo que nós somos justificados, é nele. Nós somos justificados pela fé naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quero convidar você para que nós possamos orar. Pai Santo, Deus querido, nós viemos diante de Ti, Pai, mais uma vez. E eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque em minha vida, em meu coração, sempre, Senhor, busquei a Ti e me apresentava diante de Ti com os meus méritos, com a minha justiça, e saía sempre diante de Ti frustrado, pois minha justiça nunca foi suficiente. Nunca, meu Deus, ela foi aceita, as obras das minhas mãos. Até que um dia o Senhor me encontrou por pura graça e misericórdia. Toda a minha justiça não fez com que o Senhor falasse comigo naquele dia. Foi sua graça, foi seu favor, foi os méritos de Cristo na cruz do Calvário. Eu te louvo, meu Deus, e peço que o Senhor haja da mesma maneira sobre todo aquele que sente, Senhor, o peso de suas próprias obras sobre os ombros.
traga o alívio da voz doce do teu Espírito, trazendo a confiança nas obras perfeitas e santas de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, irmã, na próxima semana nós vamos ver sobre Davi. Você já entendeu como é que funcionava o sacrifício no Antigo Testamento? Por que todo aquele sangue? Como que o homem era justificado dos seus pecados diante de Deus no Antigo Testamento? Então, semana que vem nós vamos ver sobre Davi, aqui no mesmo capítulo 4 de Romanos, tá bom? Então eu quero convidar você para que semana que vem você continue nos acompanhando em nome de Jesus. Agora eu quero desafiar você a ser aqui um parceiro desse programa. Você já é aqui um parceiro do Amigos da Missão? Se você ainda não é, eu quero convidar você, olha, aqui embaixo tem a chave Pix, tem aí o site onde você pode entrar para ser um parceiro do nosso programa. Tem um QR Code também, onde você vai ser direcionado aí diretamente para uma chave Pix, para que você possa ser aqui um associado nosso, um colaborador desse projeto. Que você possa nos ajudar em todo esse projeto para a glória de Jesus. Amém? Quero desejar aqui a todos vocês uma excelente noite, que Deus abençoe o seu coração, a sua vida de forma poderosa, em nome de Jesus. E nos vemos semana que vem, se Deus quiser, e Ele assim nos abençoar para tal. Fique na paz, Deus abençoe, e até semana que vem, se Deus quiser.